Fala galera, meu nome é Gustavo Chaves Barcelos, esse é o canal SL e está começando mais um Juridiquê. Para aqueles que não me conhecem, eu sou membro da equipe aqui do Silva Lopes Advogados e hoje, excepcionalmente, a gente vai dar início a uma série de vídeos que foram gravados pela nossa equipe de forma remota, uma vez que atualmente o Brasil está sofrendo com o Covid-19. Mas como o nosso canal não pode parar, eu apresento para vocês o meu colega Lucas, que vai falar sobre o Instituto da Força Maior e o impacto dela nos contratos comerciais. Confiram aí! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Eusébio e está começando mais um Juridiquê. Hoje vamos falar do impacto da força maior nos contratos comerciais. Muitos amigos e parceiros vêm nos perguntando ultimamente: Lucas, guerra, pandemias, esses eventos têm como ser enquadrado como força maior dentro dos contratos comerciais? E se sim, posso utilizar esse argumento jurídico para rever os meus contratos comerciais, a da minha empresa ou até o dos meus parceiros? Caso algum parceiro deixe de assumir alguma obrigação anteriormente assumida? Ou ainda, posso renegociar, suspender ou dilatar pagamentos de contratos? Antes de responder essas perguntas, é importante a gente fazer uma distinção que alguns autores trazem da diferença de força maior e caso fortuito. Força maior é algo previsível ou imprevisível que decorre da ação da natureza e não da ação humana. Por exemplo, um caso de força maior sobre o coronavírus, sobre o H1N1, sobre algum raio que caiu dentro de algum evento e esse evento vai ser cancelado. Isso é um caso de força maior. Caso fortuito é um caso que decorre da atitude humana. Então são casos, por exemplo, como greve, como guerras, que decorrem da ação humana e não da ação da natureza. Superado esses pontos, a primeira coisa que você deve fazer agora é analisar o contrato comercial que você possui com o seu parceiro, porque no final das contas é ele que vai balizar e nortear como que vai se resolver essa questão. Em tempos de coronavírus, de pandemias, é muito comum que se pergunte que pelo simples fato do coronavírus, de outras epidemias estarem afetando a economia global, se esse simples argumento seria possível uma das partes de forma individual pedir a rescisão imotivada, a suspensão ou até mesmo a rescisão do contrato. Mas calma, não é bem assim que funciona. Quando suscitamos a força maior para rescindir algum contrato, para pedir a suspensão, nós estamos intrinsecamente nos apoiando na teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão sustenta que, quando acontece um fato extraordinário que foge do nosso controle, como pandemias, guerras, e acarreta de fato um prejuízo econômico tão grande que onera esse parceiro que ele não consiga mais cumprir aquele contrato, tendo em vista que a sua situação econômica se alterou, o devedor ele pode sim pedir a resolução do contrato. Entretanto, não basta eu apenas alegar a teoria da imprevisão e a força maior. Eu tenho que comprovar de fato, com provas documentais, provas da minha situação financeira, do meu modelo de negócio, que eu fui afetado pela teoria da imprevisão. Não basta alegar, eu preciso provar esses fatos para o meu parceiro comercial. Vamos trazer um exemplo prático para ilustrar a situação. Imagine uma transportadora em um determinado município. E dentro desse município, o governo municipal baixou um decreto para suspender todos os transportes ou todas as entregas dentro daquele determinado município. Ou seja, nesse caso, o parceiro comercial ele vai poder revisar esses contratos alegando a força maior, e sintam aqui a diferença, pautado em cima de um decreto legislativo que impediu que ele executasse a sua atividade de fim. Então percebam a diferença, ele não está apenas alegando a força maior, ele tem um decreto que está impactando no seu negócio, impossibilitando assim que ele execute a sua atividade fim. Então percebam a diferença, houve nesse caso um decreto que suspendeu a própria atividade fim econômica desse parceiro. Então ele tem um argumento forte, superveniente, suficiente para poder utilizar a questão da força maior em um contrato comercial. Logo, a ocorrência da proliferação da doença e da promulgação desse decreto comprova, de fato, que a execução se tornou onerosamente excessiva para esse parceiro, razão pela qual
o proprietário dessa empresa poderá pedir a resolução dos seus contratos com seus parceiros comerciais. Um ponto muito relevante, pessoal, é que apenas por esse fato extraordinário em si, como reforçado, eu não posso só utilizar ele de forma individual para obrigar os meus parceiros comerciais a rever contratos comigo, a suspender contratos, a dilatar prazos. O simples fato hoje de alegar qualquer força maior em decorrência de coronavírus, em decorrência de pandemia, eu não posso utilizar isso de forma isolada para pedir essa revisão, para obrigar os meus parceiros. Inevitavelmente a gente vai ter um arco de negociação, a gente não vai ter como fugir disso. Caso você queira obrigar esse parceiro comercial a de fato rever esse contrato, porque a gente sabe que nem sempre a gente, numa negociação contratual, a gente está em partes equilibradas, às vezes são contratos de adesões, às vezes o meu parceiro comercial ele tem mais força que eu, tem mais barganha, eu vou ter que judicializar esse contrato. E quando eu falo em judicialização do contrato, eu vou ter que provar perante o juiz a onerosidade excessiva desse contrato e principalmente o desequilíbrio econômico que foi alterado nesse contrato. Você vai ter que comprovar a extrema vantagem da outra parte. Se esse contrato não teve um desequilíbrio econômico de forma tão proporcional assim, não basta apenas alegar uma pandemia ou um evento de força maior. Quando a gente fala em desequilíbrio econômico e onerosidade excessiva e extrema vantagem para o parceiro comercial, entendam que isso são provas difíceis de se provar no fato concreto. Então, um exemplo que a doutrina gosta de trazer é: teve uma alteração da inflação e isso foi extremamente impactante para todo mundo. Teve um novo plano econômico. Isso sim são fatos prevenientes, fortes, para comprovar um desequilíbrio econômico e uma extrema vantagem competitiva dentro daquele contrato anteriormente acordado. Então pensem, não é apenas um argumento individual, como ainda hoje, no caso, hoje, de força maior, que vai rever esses contratos, tá? A gente vai ter que pautar isso em uma estratégia jurídica também, analisando as provas de cada caso. Quando a gente parte, pessoal, para o arco de negociação com nossos clientes para renegociar esses contratos, seja prazo de pagamento, seja prazo da entrega do serviço, inevitavelmente a gente vai ter que se pautar no bom senso. Quando a gente fala de bom senso, a gente vai ter que estar sempre observando a razoabilidade e a conveniência para negociar esses contratos. E quando a gente fala de negociação, a gente não pode esquecer dos dois princípios, pelo menos nesse caso, importantes nos contratos, que é o princípio da boa-fé, ou seja, quando eu for de fato alegar para o meu parceiro comercial que eu estou com um problema no contrato, seja de boa-fé, porque isso pode afetar futuramente caso você venha judicializar e seu parceiro comprove que você estava de má-fé. Imagine se você alega que está de boa-fé e depois vai ter que mostrar provas dentro do processo ou algum contrato de adesão que você seja obrigado a gerar essa prova. Então cuide bastante a questão da boa-fé e também o princípio da resolução, da melhor resolução possível das divergências com esse parceiro. Então você tem o princípio da colaboração dentro do contrato. Logo, pessoal, o que a gente aprende aqui? Que o argumento da força maior ele tem que ser muito bem estruturado e acompanhado de provas desse efetivo desequilíbrio econômico e da consequente onerosidade excessiva. Pois, mesmo num arco extrajudicial, é muito importante que o seu parceiro ele tenha ciência que você não consegue mais cumprir aquilo que foi combinado anteriormente, por um evento decorrente de força maior. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal SL. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, isso é muito importante pra gente. Acesse o Startup Life também, lá tem diversos conteúdos. Eu escrevi um artigo sobre contratos comerciais e força maior. A gente divulga diversos conteúdos lá para o ecossistema e para nossos clientes. Então, o Startup Life ele tem 1 ano de existência agora e está bombando o acesso, então não perde essa oportunidade de ter conteúdo de valor escrito por nós. Assista o nosso último vídeo, acompanhe a nossa produção, ela não vai parar, e nos siga nas redes sociais. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!